aconteceu alguma coisa. Eu espero que não tenha problema. Então, gente, irmãos, nós precisamos lembrar que todos nós temos a nossa responsabilidade para com as crianças. E assim como os discípulos estavam trabalhando aqui e provavelmente cuidando do Senhor, não permitindo, até mesmo que as crianças chegassem, então ocorreu esse imprevisto. O Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo que eles não deveriam impedi-las. As crianças deveriam ter liberdade para chegar até ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre, mas a preocupação maior do Senhor Jesus é que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa, tá? Ele queria que as crianças pudessem chegar até ele. Nós temos muitas dificuldades na igreja com as crianças, porque muitas vezes as crianças não conseguem ficar muito tempo quietas, então começam a andar, muitas vezes vêm para o altar e nós temos que fazer, o pai ele precisa trazer para que ele acostume, para que ele aprenda a ficar ali, depois vai para a salinha. Então muitas vêm até mim quando eu estou na frente, e eu já preguei com crianças no colo, então eu não vejo problema com isso, mas muitos têm dificuldade em trazer os seus próprios filhos. Agora, veja, nós temos no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 9, uma criança, na multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus mandou que os discípulos alimentassem as multidões, eles não tinham como fazer isso, eles nem pensaram como fazer. E uma criança chegou com 5 pães e vamos ver aqui, acho que inverti aqui, 6, versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí o discípulo fala, mas isto que é para tanta gente? Então, aquela criança foi lá, ou aquele jovem, aquele rapaz, foi lá e levou o que ele tinha para que pudesse alimentar uma multidão. E o discípulo nem olhou para a atitude dele de dar aquilo que tinha. Ele simplesmente falou, isso para várias pessoas não resolve nada, Então, embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar aquela multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com aquilo que tinha, com o seu lanche. Este comportamento revela que as crianças são surpreendentes. Revela que as crianças são surpreendentes. E mais ainda é o que Jesus pode fazer através delas. Então Jesus pegou aquilo que a criança levou e alimentou a multidão. Hoje em dia existem muitos embaraços que dificultam o acesso de crianças a Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo de adultos, a malícia ensinada a elas desde pequenas, o consumismo, a falta de pessoas para ensinar e discipular crianças. Nós temos muita dificuldade hoje nas igrejas, para o trabalho infantil, o trabalho com as crianças. Na realidade, não é só o trabalho com crianças, é o trabalho geral da obra de Deus. As pessoas não estão querendo responsabilidade, não estão querendo assumir nenhum compromisso. E isso traz muita dificuldade, muitos problemas. E olhando para os embaraços que muitos encontram, dificultando o acesso das crianças até Jesus, estão os próprios pais. E muitas vezes impedem, ou não querem, ou não levam seus filhos para a igreja. E também nós temos um outro empecilho, que é o tratamento da espiritualidade das crianças como se fosse uma brincadeira, fazendo que quando cresçam,
deixa a igreja pensando que tudo é uma brincadeira infantil. Na realidade, nós falamos de coisas de brincadeiras, coisas, né? Mas nós também falamos coisas importantes e nós deixamos isso claro. O segundo ponto, Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. Eu estou meio preocupado porque aconteceu uma coisa, deu uma travada e eu vou ter que ou juntar, ou eu vou ter que postar dois parte 1 e parte 2. Vamos ver. Segundo ponto, Marcos capítulo 10, versículo 14. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as dos braços e impondo-lhes a mão, as abençoava. Então, nós temos o segundo ponto: Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até Ele. Então, o primeiro ponto, Jesus dá liberdade às crianças para que se aproximem dele. E agora, Jesus quer que as crianças sejam livres também para vir a Ele. Jesus vê, isso é muito importante, Jesus vê e defende as crianças. No texto lido, o evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças. E ao ver que os discípulos as impediam de ir até ele, sentiu-se indignado. Jesus não ficou alegre com os discípulos agindo daquele jeito. Interessante que os discípulos estavam andando com o Senhor Jesus o tempo todo, né? Provavelmente pelas circunstâncias da época, as crianças não tinham tanta liberdade, e a gente também fez muito isso, né? Impedindo certas coisas, né? Mas aqui o objetivo era as crianças chegarem até o Senhor Jesus para serem abençoadas. Muitas vezes eu chego perto da criança, gosto de abençoá-la, mas é muito importante. Tem muitas pessoas que não gostam, que não ensinam isso. Até mesmo nos nossos dias, os pais não querem que os filhos peçam bênção, porque acham que isso é ultrapassado. Não, é algo que realmente deve ser ensinado, como sinal de respeito, sinal também de reconhecimento sobre aquilo que o avô ou o pai tem sobre os filhos. Ah, não, isso é coisa do passado, não tem necessidade. Não é. Nós precisamos estar sustentando as nossas crianças. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, estava olhando e indignou-se quando viu aquela situação. Com isso aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças e não fica satisfeito quando algum mal é feito a elas. Nós temos em Marcos capítulo 9, versículo 22, um menino que estava possesso de espírito maligno. Tá? Ele estava possesso, tá? E o texto diz que aquele espírito maligno o prendia e o deixava tão apavorado que se lançava no fogo, tá? E Jesus levou, o pai do menino levou o filho para que os discípulos ajudassem. E na realidade não conseguiram libertar aquele menino, não conseguiram. E aí nós olhamos também porque havia uma multidão vendo aquilo e os líderes religiosos, ao invés de ajudar e orar para a libertação daquela criança, eles ficavam julgando as suas famílias, julgando os pais. E muitas vezes acreditavam que a culpa era dos pais. Estava acontecendo isso
por causa dos pais. Então, sempre um julgamento, nunca para resolver o problema, nunca para libertar aquela criança do problema. Então, enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficavam confusos, sem saber o que fazer, Jesus tomou a atitude para salvar aquela criança. Jesus não olhou para a família, não olhou para os discípulos, não olhou para aqueles líderes religiosos. Jesus olhou para a criança que precisava de libertação, e ele agiu. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. Jesus defendeu aquela criança, libertou-a do domínio dos demônios, de Satanás. Então Jesus viu aquele sofrimento. As crianças, irmãos, precisam de cuidado. É necessário sempre estar olhando por elas, e nós somos falhos. Quantas vezes, nesse dia que nós tivemos a atividade aqui, tinha hora que você via uma pessoa correndo, cadê fulano? Perdia, no meio daquele tanto de menino, muitas vezes você não consegue, você descuida um pouquinho e ele, desaparece. O Luan estava rodando, correndo, pulando, Luanzinho, que veio com a Cristiana, né? Então, ele estava brincando, mas quando junta com todas as crianças, corre. O que nós vimos, nós temos que fazer isso continuamente, é trancar o portão, porque se você não tranca, você corre risco de ver as crianças fugirem, e elas fogem, tá bom? Então elas precisam de cuidado, é necessário sempre estar olhando. Então provavelmente o Senhor Jesus estava olhando para aquelas crianças, vendo o que estava acontecendo, e com certeza, como diz Marcos aqui, ele se indignou, e mandou que deixassem chegar até ele. Um bom tutor nunca perde uma criança de vista. Então eu descobri nesse dia 15 que eu preciso melhorar muita coisa, porque a gente esquece. Tinha criança de 3, 4, 5, 7, 8 anos, e de repente você faz uma fila para fazê-los brincar. Qual é o tipo de brincadeira que eles gostam? Porque não é qualquer coisa aqui. Então eu vi que eu preciso relembrar as coisas, porque não é fácil você fazê-los, ficar atentos e participar. Mas eles participam, melhor do que os adolescentes, melhor do que muitos jovens. Infelizmente, muitas crianças, quando eu penso na proteção, proteger as crianças de coisas que lhes façam mal, isso é indispensável. Quando nós olhamos para as coisas que fazem mal, muitas vezes elas estão dentro de casa, porque muitos pais, não podendo ficar com seus filhos, acabam deixando a babá eletrônica cuidar deles, e as coisas que vêm aprendendo muitas vezes são muito nocivas, tem muito problema. Então, infelizmente, muitas crianças são educadas pela TV e os pais estão vendo o que acontece com elas. Os responsáveis devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover o sustento é suficiente. Alguns acham que só dar brinquedo, roupas é suficiente. Não, não é. É preciso mais cuidado, mais atenção, para não prejudicá-las. Jesus está olhando para as crianças para defendê-las de todo o mal. E o terceiro e último ponto está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 16. Diz assim: traziam também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus, porém, chamando-as para junto de si.
Então, nosso terceiro ponto aqui apresentado por Lucas é que Jesus chamou as crianças para junto dele e ordenou: deixai vir a mim, não as embaraceis. Então, nós temos Lucas enfatizando aqui que Jesus chamou as crianças para perto dele. O texto mostra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar diante dele. Imagine hoje você com seu filho. O que Jesus, como ele agiria? Será que ele estaria indignado contigo? Estaria alegre? Estaria tudo perfeito? Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, entre esses direitos o próprio culto. Mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já eram propriedades do reino de Deus. Então, enquanto aqueles líderes, enquanto aqueles homens estavam impedindo, Jesus estava querendo que elas fossem inseridas, tá? Querendo que fossem inseridas, então, naquele culto, naquele templo. Nós temos a filha de Jairo, Lucas 8:54. Lucas 8:54. Versículo 40 diz: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, ele suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Então, quando Jesus estava seguindo, ainda aconteceram outros empecilhos, e chegou alguém dizendo que a filha tinha morrido. Mas Jesus foi até a casa da menina e a ressuscitou. Jesus a ressuscitou. Capítulo 8, versículo 54 diz: entretanto ele, tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que ninguém contasse. Só que quando Jesus chega na casa da menina, ele manda os adultos saírem. Aqueles adultos que não acreditavam, que não podiam acrescentar nada à fé do momento. Então ele mandou que fossem retirados. Então quando o Senhor Jesus, quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Muitas crianças mal começam a sua vida e já conhecem a morte pela violência, pelas drogas, pelas doenças, todo tipo de injustiça. Sabe, quando eu estava meditando isso aqui, eu estava lembrando daquela mulher que, por causa do celular, matou o filho, jogou o filho contra a parede, depois escondeu dentro da poltrona. E vocês devem conhecer muitos outros casos, né? A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Então, a presença de Jesus é a maior segurança. Não privemos as nossas crianças dele. A presença de Jesus é a maior segurança. Jesus está chamando as crianças para virem em sua presença. E sabe, ele trata as crianças com amor. Ele trata com amor. A expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir até ele deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos até a sua presença, até o Senhor Jesus Cristo. Certamente, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos
posteriormente. Então, nós aprendemos que Jesus trata as crianças dando a elas liberdade de expressar sua fé com sua pureza e simplicidades peculiares, né? Olhando para elas e defendendo de todo perigo, chamando-as, né, para estar perto dele. Então, como discípulos de Jesus, devemos conduzir as nossas crianças no caminho do Senhor Jesus. Veja, quando estão pequenas, é fácil você levar. À medida que vão crescendo, vai se tornando cada vez mais difícil. E vai chegar uma hora em que eles não vão querer saber mais do Senhor. Então, não prive a sua criança. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Diz o Senhor Jesus. Não os embaraceis. Não seja um embaraço para as crianças, mas seja aquele que tem sido usado por Deus para conduzi-las dentro da vontade dele e à presença dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, dou graças ao Senhor por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela sua vontade. Obrigado por nos sustentar. Agradeço, Deus, porque nos ajudou e conseguimos meditar na sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando as nossas crianças e fazendo, Deus, com que os pais possam entender a responsabilidade que tem diante do Senhor de ensinar os seus filhos nos seus caminhos e fazendo com que te vejam como Salvador pessoal. Obrigado, Senhor, por esse instante. Obrigado por esse momento. Abençoe a semana de todos, que seja preciosa e abençoada, e principalmente porque o Senhor está cuidando tanto das nossas crianças quanto de todos nós. Muito obrigado por esse momento. Obrigado pela sua palavra. Abençoe, Deus, a nossa cidade. Abençoe o nosso Brasil, e que o Senhor esteja levando uma bênção toda especial às crianças do planeta neste momento. Obrigado por tudo que tem feito. Abençoe a todos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por permitir que eu entrasse na sua casa. E lembre-se, não seja um empecilho para que as crianças cheguem à presença do Senhor Jesus, mas permita para que através da sua vida eles possam conhecer essa pessoa tão maravilhosa que é o nosso Deus. Então, que Deus te abençoe, que a sua semana seja maravilhosa, abençoada, cheia do cuidado dele. Tá bom? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Que Deus abençoe. Estamos encerrados.